Olá, sejam todos bem-vindos novamente aqui no canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre Database as API. O que é isso? Qual é esse recurso tão importante, essa feature que está agregando muito facilidade e agregando muito ao framework Next. Então, vamos lá e cair no código. Bom, antes de cair efetivamente no código, eu tenho aqui a página oficial da documentação do Next e aqui eu tenho onde fala sobre o Database as API. Então aqui ele até comenta, né, que é para você gerar APIs REST automaticamente a partir das suas entidades do banco de dados, né, sem código necessário. Ou seja, a gente só faz aqui a declaração do nosso model, né, da nossa entidade ali no nosso Delphi, tá? E se você utilizar ali a ferramenta de scaffold, que eu vou comentar nos próximos vídeos, você vai ver que você nem vai precisar codificar. A ferramenta ela faz isso, ela consegue pegar as suas tabelas e criar, por exemplo, essas classes aqui do nosso módulo, né, da nossa entidade, né? Bom, aqui ele explica como que a gente faz para poder utilizar esse recurso, apenas uma declaração aqui. E aqui ele monta para você aqui quais são os verbos que ele monta, né? Então, por exemplo, um get by id, ou um post, um put, ou mesmo um delete. Então, ele consegue fazer as operações básicas aqui do REST automaticamente. E também tem as questões dos recursos, né? Como paginação, ordenação e os filtros que a gente consegue utilizar aqui dessa forma, né? Por exemplo, eu quero colocar ali na requisição ali que filtra por status, né? Então a gente coloca o campo status da nossa tabela, underline EQ, que é equivalente ao igual, e aqui o valor, né? Bom, então eu vou explicar para vocês como que a gente faz para criar então uma API simples aí utilizando então esse recurso de database. Bom, antes de abrir o Delphi, eu tenho aqui o meu Debeaver, onde no meu Debeaver eu tenho basicamente aqui uma tabela de produtos, tá? Basicamente é um espelho ali da documentação, eu trouxe aqui para a realidade, para o exemplo, para estar mostrando para vocês. Então aqui eu tenho um ID, um name e um preço, tá, do produto. E aqui eu tenho já alguns registros. Eu só vou deletar esse daqui, que eu estava fazendo um teste, para vocês verem. Então eu tenho aqui, inicialmente, apenas um registro aqui, que é a mesa, né? Beleza, e como que a gente faz então para criar então esse recurso ali no Delphi? Bom, aqui a gente tem aqui um projeto que eu criei, vai estar aqui nos exemplos, aqui no vídeo, aqui na descrição. E aqui a gente basicamente inicializa o Next. Isso aqui vocês já estão acostumados nos vídeos anteriores, onde eu coloco aqui a questão da chamada aqui do Next. Aqui um recurso interessante, eu estou usando então uma forma da gente centralizar e organizar as configurações iniciais de start da aplicação. Então, o Next a gente consegue dar um ponto use startup e a gente passa aqui a classe de auto-inicialização, digamos assim, né, do nosso projeto. Essa classe aqui, basicamente, está nessa minha pasta aqui de infra, que é essa daqui. Só lembrando, né, ela tem que herdar da interface a startup, tá? E nela a gente tem que declarar basicamente o configure service e o configure. E as outras aqui são as privadas que eu criei aqui para facilitar. Bom, neste caso, então, o que a gente tem que fazer? Basicamente, aqui quando a gente faz a configuração, a gente tem que setar as opções ali do nosso banco de dados, tá? Então, por exemplo, aqui no Configure Database, eu coloquei aqui as configurações do SQLite. Por quê? Porque ali no meu banco, eu criei um banco bem simples ali, que a gente não precisa instalar nada, que é o SQLite. E aqui eu coloquei aqui basicamente onde que fica o arquivinho ali do banco, ok? Bom, dos services aqui a gente só tem que configurar, então, setar no contexto a configuração do nosso database, beleza? E no configure a gente chama, então, as configurações do nosso database as API, que é o método que eu criei aqui embaixo. Olha como que é simples a gente criar, então, uma API REST, ó. Apenas com essa declaração aqui, a gente já faz ali e deixa disponível um CRUD da tabela produto. Bem simples, né? Então aqui a gente faz um tData API handle, passando aqui o nosso entidade, eu já vou mostrar para vocês, e ponto .map.
Dentro do ponto map, a gente vem aqui e passa aqui o builder do Dext e a gente fala aqui qual que é a rota. Nesse caso, /API/product. E ele também espera alguns parâmetros, tá? Então, vou explicar mais para frente que tem alguns parâmetros que a gente consegue utilizar. Um que a gente não pode esquecer é passar qual que é o contexto, ou seja, o contexto é onde tem toda a configuração ali das tabelas, do banco de dados e assim por diante, beleza? Bom, então, e esse tproct, como que fica ele? Aqui eu tenho a minha pasta model, ou pasta entity, aí depende aí da nomenclatura e da estrutura que você utiliza. Eu tenho ele aqui simplesmente, posso dizer assim, anêmico, né? Só tem aqui as atribuições aqui dos fields, né? ID, name, preço, define só aqui que é PK. E a gente não pode esquecer, né? Que tem que setar aqui que ele é um produto, né? Uma tabela dos produtos e assim por diante. Bem simples, ou seja, você só vai ter esse arquivo e se você utiliza o conceito do startup, você vai ter esse daqui. Temos aqui também um terceiro arquivo que é o do contexto, né? Que a gente precisa só registrar ali a nossa tabela. Então, basicamente é só isso. Tá, e como que fica isso na prática? Mostra para mim, Armando. Bom, executando aqui a aplicação, beleza, olha lá, ele inicializou. E aqui eu já tenho nosso bom e querido Postman aqui aberto. Aqui na questão do verbo get, a gente pode vir aqui e fazer um send. Vocês vão ver então que retornou aquela mesa que está aqui no nosso banco. Bem simples, né? Então vamos testar um post. O post, basicamente, a gente manda aqui no body da requisição e eu vou cadastrar aquela cadeira. Então vamos cadastrar aqui a cadeira, beleza, ele retorna aqui o próprio elemento e já com o status code correto, que é o 201, beleza. Se olharmos aqui no banco, dá um atualizar, está aqui a nossa cadeira. Da mesma forma, a gente também consegue fazer com o put, a gente faz aqui uma cadeira gamer, beleza. Se a gente vier aqui atualizar, está aqui cadeira gamer, maravilha. E a gente não pode esquecer também que a gente tem ali o verbo delete. Então, se a gente passar aqui como filtro, né, o código 2, por exemplo, deletar, dá um 200 aqui, que é um OK. Se voltarmos aqui, beleza, excluiu então aquele registro, né? Bom, então, vocês viram que é bem simples da gente estar criando então uma API utilizando esse recurso do Database as API. Ou seja, se você tem uma aplicação simples, que você tem uma tabela e quer disponibilizar de forma bem simples ali as operações do REST, isso aqui é uma mão na roda aí para você estar agilizando aí o teu desenvolvimento. E não só isso, né? Uma coisa que eu quero comentar também são essas opções aqui, ó. Então, você consegue não só deixar disponível ali a sua API, a sua tabela, né, de forma em API, como você também consegue setar algumas propriedades, né, algumas opções. Por exemplo, aqui você consegue permitir apenas alguns verbos na sua tabela. Então, por exemplo, se a sua tabela ela for de apenas leitura, você pode colocar aqui ó, o verbo get ou get list, e se alguém tentar fazer algum post ou put, vai receber um erro, né? Então, se a gente executar aqui, ó, então ele tem que retornar então a nossa lista normal, beleza? Só que se a gente tentar fazer um post, ele vai falar not found. Por quê? Porque ele não disponibilizou essa rota, né? Esse verbo, melhor dizendo, ali na rota da nossa API, né? Maravilha. Fora isso também, a gente também consegue colocar, por exemplo, que essa API ela requer uma autenticação. Daí, dessa forma, quando você for fazer qualquer execução lá, ele vai falar que aquela rota ali ela não foi autenticada, né? Bom, então, fora isso, né, tem outras opções, né, como requer um tenant, por exemplo, tem a questão das rules, né, as regras ali, papéis e afins ali da tua requisição, né, da tua autenticação. Aí você consegue também fazer o uso de snake case ou kame case, que é o formato ali dos campos no seu JSON, né? Se você usa Swagger e assim por diante, né? Então, você consegue ali colocar essas configurações aí de forma bem simples, né? Bom, espero que você tenha gostado, então,
dessa nova feature, né, que tem aí no Dext, e comentem aqui o que vocês acharam e até o próximo vídeo.